apresentação rápida. Então, o Arthur Husni, que é formado em História pela USP, graduando em Direito na mesma instituição, professor de Filosofia e Sociologia. Cícero Araújo, professor titular de Teoria Política do Departamento da Ciência Política, Faculdade de FFLeste. A Lena, professora titular do Instituto de Economia da UFRJ. Eu, formada em Letras pela USP, e curadora do site de Arte à Área. Marcelo Coelho, mestre em Sociologia pela USP, articulista da Folha de São Paulo. A Marina Bedran é professora de Literatura e Cultura Lusófona no Departamento de Línguas Modernas e Literatura da John Hopkins, doutora em Espanhol e Português pela Princeton, e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP. O Nicolás Llano, doutor em Ciência de Comunicação, Universidade de São Paulo. E o Wallace Mazuco, artista e doutorando em Artes Visuais pela Universidade de São Paulo. E o nosso convidado de hoje da prosa é o Nuno Ramos, que se formou em Filosofia pela USP em 1982, artista plástico, escritor, participou de diversas exposições individuais e coletivas, incluindo a Bienal de Veneza, de 1995, e a 29ª Bienal Internacional de São Paulo, de 2010. E Nuno é um artista muito variado. Na sua produção a gente pode encontrar pintura, gravura, fotografia, instalação, vídeo, teatro, canções. Nuno, um prazer te ter aqui. O Nuno participou propondo um hors-série, que é uma série especial da Rosa, que está no nosso terceiro número, este último número, que foi um convite a várias pessoas de diversas áreas diferentes, músicos, pessoas do cinema, escritores, a responder a uma provocação do Nuno, que seria escrever um texto a partir de uma ideia de instalação do Supremo em um lugar escolhido por essa pessoa. Então, foram várias pessoas convidadas, a gente desenvolveu uma maquete com essa ilustração, sempre sugerido pela pessoa que escreveria o texto, e a gente publicou no terceiro número da Rosa. Então, a gente pode começar as perguntas. Eu acho que a pergunta do Marcelo Coelho vai nessa direção, abordando o hors-série. Tá certo. Bom, não, é uma pergunta bem específica para o Nuno, deixa eu ver se eu acho aqui. É sobre a proposta mesmo, de instalar o plenário do Supremo em lugares aleatórios do Brasil, e que foi reformulado pela revista como um hors-série, em que escritores foram convidados a imaginar o que aconteceria se o plenário fosse instalado em algum lugar que eles achavam importante. Eu queria saber como você avalia as contribuições, se eram o que você imaginava, o que mais te surpreendeu, e queria também saber o que te levou a essa ideia. Por que razão, por exemplo, você pensou no STF e não, digamos, na bancada do Jornal Nacional, ou no plenário do Senado, ou no Palácio da Alvorada, numa cadeia? Não sei, existe uma avaliação sua a respeito do papel do STF no momento atual? Legal. A bancada do Jornal Nacional seria ótimo mesmo, eu não pensei. Talvez fosse mais legal. Não, esse negócio começou há um tempo grande atrás. Eles me convidaram para fazer, eu fui convidado para fazer um trabalho em Manaus. E essa coisa de curador, assim, era para fazer um trabalho em Manaus relacionado ao Rio, né? Aquele Rio. Aí eu desci em Manaus, assim, sem ideia nenhuma, não ia lá desde a adolescência. E aí, a primeira ideia que eu tentei desenvolver era restaurar um casarão e trazer a água do rio para ele. A água entrava, assim, era um casarão com 2 níveis, a gente enchia assim de água até o térreo, né? Tinha um subsolo com a rua de baixo, aí punha umas coisas que o público poderia andar, a água ficava meio chorando pela parede, e tinha uns tubos de borracha que traziam a água do rio, que eu achei que o rio estava muito isolado. Assim, é uma coisa que acontece lá como em outras cidades e tal. Isso aí ficou uma fortuna, não deu certo. Aí uma segunda ideia, que era menos cara, ainda assim cara, mas menos cara,
era pegar uns blocos de água, congelar e deixar à noite esses blocos em cidades pelo país, com essa coisa um pouco aleatória. Isso eu achei que era um projeto até melhor que o outro, gostei mais. E pensei em ser isso, a gente chega lá, deixava, aquilo derretia. Tentei fazer isso em Natal, uma vez, pegando água de uma praia chique, que eu não me lembro o nome, a gente congelou e levamos para um lugar assim, um mercado popular na periferia, mas quando estava indo o bloco quebrou, porque dentro ainda não tinha congelado direito, aí eu achei que não ficou bom. Mas, enfim, era essa ideia de deixar uma coisa assim, amanhecer sem nenhuma explicação. E esse ponto eu acho que seria mais, se eu fosse executar isso com o STF, seria um ponto para achar, quer dizer, o quanto a gente explicaria, o quanto não, o quanto de como que a gente filmaria, que tipo de relação a gente teria com o público. Esse ponto eu achava o mais rico, na verdade. Se eu tivesse, eu tentei fazer esse do STF com o Itaú, não consegui a grana, era um negócio meio caro, né? Mas é desse projeto você fica na cabeça, eles vão andando, porque eles nunca têm muita chance de se realizar. Eu achava que o mais interessante era esse ponto, onde a gente poria atores, ou a gente poria pessoas para conversar, ou a gente simplesmente soltava no meio do nada, no meio de uma praça. Tem a ver também com um projeto, esse eu fiz até o fim, que se chama Iluminai os Terreiros, que eu não sei se vocês viram alguma vez. A gente, durante o dia, chega num lugar, nesse caso, um lugar arruinado, um lugar no meio do nada, na paisagem, numa praia deserta, onde um caminhão chega, e a gente chegava com de 9 a 11 postes, né? Postes grandes, assim, e punha aqueles braços de luz, né? Passava o dia montando, traçava uma coisa fixa, passava um barbante como se fosse um compasso, dividia, aprendia até o pi lá para conseguir dividir esse negócio, que eu não lembrava mais. Aí ele punha os postes assim, e aí de noite a gente ligava aquela lanterna, aquele círculo de luz, né? Daí o nome Iluminai os Terreiros do samba famoso. E aí a gente ficava lá, às vezes não acontecia nada, só mosquito, às vezes animais apareciam, às vezes apareciam pessoas. Uma vez um monociclista, uma vez um pessoal que recitava, pessoas assim, mas a gente ia longe mesmo, não era, a gente não facilitava. Uma vez numa praia, o mar foi entortando tudo. Uma vez numa encruzilhada baiana, eu acho que a gente não pediu licença, o gerador explodiu espetacularmente, um gerador que estava sendo usado pela primeira vez, tinha acabado de alugar novo, pá, pá. Enfim, mas é essa coisa um pouco aleatória de definir um lugar, jogar uma coisa em algum lugar, o gelo, o círculo de luz, o STF e tal. A coisa com o STF, claro que tem essa coisa, talvez, que me parece assim, que nessa loucura que a gente está vivendo, se eu fosse... A única coisa que me vem um pouco é que quebrou a régua, as réguas quebraram, né? Eu não sei como é que chama aquele instituto de medidas que tem lá em Paris, que o Duchamp gostava. Como é que chama isso, Marcelo? Você lembra? Não chamou. Hã? Talvez o Wallace sabe melhor que eu. Enfim, o Brasil quebrou a medida, né? A proporção, essa coisa meio básica da vida social, que é isso vale tanto, aquilo vale tanto. Isso, então a gente não, esse animal pode falar o que quiser, porque as medidas foram meio, ninguém mais sabe achar, né? Algum sentido de relação entre uma coisa e outra. E talvez porque ele seja a violência mesma, né? Ele não é bem uma força constituída, discursiva, ele é a própria violência. Então, e o Supremo, como toda a justiça, tem um pouco esse tema da medida, né? Enfim, de um certo retorno, alguma coisa proporcional, sei lá. Eu achei que talvez isso fosse uma memória interessante. Mas, além disso, eu acho que eu gosto muito daquela coisa meio Niemeyer que aquilo tem, assim, aquela coisa meio moderna, estranha, que
é muito do Niemeyer, né? Que aquilo não pertence muito a tempo nenhum, porque parece meio antigo também, ao mesmo tempo que é tão... há algo inabitável na arquitetura do Niemeyer, no sentido que ela sempre parece que tem uma linha de fuga que escapa, né? Uma vez eu caminhando pelo Itamaraty, que é um prédio lindo, não sei se vocês já andaram lá dentro, é um negócio bonito, assim, mas tinha isso, o meu passo eu não sabia mais o tamanho dele, não sabia mais o meu tamanho mesmo, tem algo... Então, também eu me atrai aquela coisa, aquela cor de mostarda, aquelas Porra, que cadeiras legal. mostardas, né? Quando eu vejo muito o Jornal Nacional agora com a pandemia, por isso que eu gostei da ideia da bancada. E eu não sei se vocês já notaram, todo o Jornal Nacional tem uns 3 minutos de prédio. Não sei se vocês já notaram. Pum, vai para o Palácio da Justiça. Pum, Palácio... Eu queria até ver se eu pegava uma hora, fazia um vídeo da pandemia, assim, só com os prédios e o áudiozinho, assim, talvez desse uma coisa... Porque é incrível. Pum, entra o prédio. E tudo hoje em dia com essas coisas que voam, né? Dá umas pans. Antes o cara precisava de um equipamento de agora é barato, os caras põem aquelas puta pan bonita, assim, tal, alvorada. Eu acho que tem um negócio em fase com o Niemeyer, que o poder está naqueles prédios, aquilo é meio que está em fuga, né? E eu achei que ali carregava um pouco isso. Claro que eu inicialmente tinha até pensado naquela parede de trás, mas aí ia ficar inviável. Mas eu acho que eu me guiei mais por isso do que pelo poder judiciário como uma coisa assim muito explícita. Eu achei que daria um teatro legal aquilo, né? Além de ter uma coisa meio de skate, né? Assim de praça, mas eu achei que daria um teatro, um palco, uma coisa assim que as pessoas pudessem ocupar de algum modo mas eu pensei mais dessa forma talvez mais física do que de eleger exatamente um poder para estar em questão, sei lá. Eu queria que as pessoas É. usassem de um modo mais incompreensível, assim. Uhum. É um lugar centrífugo mesmo, né? As coisas do Niemeyer são muito centrífugas. É, Eu fiz a tese de mestrado foi sobre Brasília, justamente, né? E tinha justa a sei. ideia, a gente tem aqueles mapas em que aparece Brasília no centro e todos um monte de risquinho saindo de Brasília como se fosse o ponto de convergência. Uhum. E é ao contrário, né? Quer dizer, arquitetonicamente e fisicamente é muito centrífugo, a vontade ninguém se junta, né? Não tem como juntar ali dentro, É. em Brasília, e você espalhou justamente o Supremo em vários lugares. Essa ideia. Eu estava pensando se havia uma questão política ali, quer dizer, pegar justo o Supremo e tal, mas isso que você falou me parece que está mais dentro daqueles outros projetos que você falou e tudo mais. E É. aquele mostarda é especial. Aquele carpete que sobe, né? Você Exato. porque o núcleo do Niemeyer é o fundo infinito, né? Quer dizer, ele meio que suspende a própria vertical e horizontal, essa coisa do ângulo. Ele tem um certo tesão em suspender isso, né? É, é, Me lembra um pouco a pintura do De Quirico, né? E acho que tem algo conosco essa cor, porque a pintura metafísica parece que o evento, aquela locomotiva, é muito pequeno diante da espacialidade. A espacialidade é forte demais, como se, digamos assim, a Renascença italiana fosse maior do que o momento histórico presente que o De Chirico fez, né? Aquilo, um pouco em oposição é. ao futurismo que era a história mesma, esse desejo de guerra Exato, exato. que vai dar no É, fascismo, que tem essa mistura de esquerda com direita e tal. O De Chirico é talvez um artista mais forte, ele meio suspende, né, o tempo, tem uma coisa bonita assim. E o Niemeyer não é que suspende o tempo, porque o tempo talvez nosso seja mais, não é bem história, é mais frágil, mas de toda forma tem alguma coisa que vaza, que escapa, né? E então essa homologia que a gente tem entre um poder que não consegue se fazer para a sociedade inteira
E os prédios dele, eu acho que a própria Globo, quando filma, ela se sente atraída um pouco por isso e filma aqueles prédios o tempo inteiro, como se eles, de fato, simbolizassem alguma coisa que ela não sabe bem o que é, sabe? Verdade, verdade. Seguimos? Tem uma pergunta também relacionada ao Alcerri, Nuno, essa é minha. Nesse Alcerri, assim como em várias séries de trabalho que já realizou, você revela interesse em composições coletivas, às vezes fazendo referência direta a outros autores e artistas, entre eles Sófocles, Goethe, Nelson Cavaquinho, Drummond, Glauber, numa espécie de interlocução, mas também trazendo à cena o outro, compartilhando com este outro a criação e dando-lhe liberdade de pensar junto. Nesses casos de trabalhos coletivos, a unidade do trabalho é algo que te preocupa? E aí eu fico pensando muito nisso de você jogar ao mundo uma coisa e lidar com ela, né? Essa questão de deixar o bloco de gelo amanhecendo na cidade e colocar alguma coisa no mundo. Eu tenho a impressão que o Alcerri foi um pouco nesse sentido. Então, a unidade do trabalho é algo que te preocupa? E a polifonia é algo que te seduz? A unidade do meu trabalho é uma coisa que me preocupa muito, é um certo pesadelo, eu às vezes não sei bem onde é que junta, às vezes eu gosto disso, mas normalmente eu tenho uma certa crise com isso, quando eu me desvio muito, e embora quando converso isso com outras pessoas, as pessoas sintam menos do que eu, que falta um certo centro às coisas todas que eu faço, mas eu sinto muito. Como se o que seria uma liberdade, talvez, também pode ser uma coisa meio do Brasil, que você não tem muito limite para nada, então você vai podendo fazer isso. Eu tenho uma certa crise. Mas em relação às obras, eu não tenho muito, não. Eu acho que... Quer dizer, por exemplo, eu estou me metendo muito com teatro agora, fazendo essas coisas com teatro, performance e tal. A coisa coletiva é dura, né? Mole não é, né? Você pega um ator de mau humor, aquilo pode paralisar tudo, ou sei lá, hoje em dia tudo tem discurso, aí tal, você tem que dar atenção para cada formatação de mundo, ideológica, racial, você aprende muito, mas digo assim, tem um esforço ali de conseguir lidar com isso que é grande, às vezes cansa, né? Mas eu acho que a gente vive um momento muito coletivo. Eu tenho essa ideia um pouco, sabe? Não sei se é verdade, mas eu acho que é uma hora muito de fazer as coisas juntos, de baixar um pouco a bola, de topar obras menos, talvez menos assim, que você se identifique inteiramente, mas eu acho que tem uma coisa de uma linguagem bater na outra que me parece que está abrindo, sabe? Uma fresta, assim, que as linguagens estão entrando. Então, sei lá, eu estou muito atraído por isso, de algum modo, sabe? Não sei, por exemplo, eu sinto que os anos 70 tiveram um pouco isso, das linguagens se miscuírem muito umas nas outras, dos artistas estarem disponíveis a outras coisas. Eu acho que não sei se foi uma coisa assim meio de reação ao AI-5 e como a gente está sob ameaça, eu acho que é um momento legal de disponibilizar isso. Não sei se vai ser assim, eu acho que o mundo está muito diferente, muito grande, a cena internacional entra muito aqui, sei lá, tem uma outra conformação, mas eu me sinto muito atraído por isso, Marcela, de uma coisa assim, de um projeto que eu possa ter outras pressões, outras... E eu nessas coisas que eu estou fazendo agora, nessa série de performances e peças, eu estou muito debaixo disso. De um lado muito legal, de um outro tem esse pesadelo um pouco Mas de... Fala. Essas obras matéricas, elas já têm isso, essa infiltração, essas matérias juntas. E eu tenho visto que nos trabalhos coletivos de teatro, as vozes estão entrando, né? As participações estão entrando, elas conservam algo da pintura, de certa forma. Eu acho assim, eu comecei mexendo muito com a matéria, né, que tem uma coisa lá dela, né? Quer dizer, a matéria tem um outro que é ela, né? Que, ou seja, ela cai, ela derrete, se você não controla inteiramente, né? Como eu não controlo muito, ou muitas vezes não controlo muito, então ela vai...
mas é o que eu gostava nela. Acho que foi a coisa que me atraiu em artes plásticas. Minha primeira atração, uma coisa que eu amei nela foi... Eu lembro, eu fazia umas pinturas horrorosas em tinta acrílico, assim, que eu até hoje tenho algumas assim que dá vontade de comprar de novo e rasgar. Mas eu me lembro da tinta entrando no papel, a diferença entre a água e o pigmento e tal. Eu vinha muito da literatura, né? Meu pai dava aula, eu fui um jovem cercado de livros e tal. E a atração veio muito dessa coisa autônoma que a matéria tem, ela tem lá a coisa dela, né? Aos poucos, eu acho que eu fui tentando acionar isso, eu derretia, congelava, quase caía, fui sempre muito atraído por uma coisa muito frágil, né? Onde a matéria está muito viva e tal. Eu achava que isso era um chamado. A escala e esse estado meio inacabado dos materiais. Aos poucos, ao invés da matéria, eu fui misturando a matéria com vozes, com imagens, né, que vinham do Goethe, Drummond, coros, né, canções, como se isso pudesse acionar também a peça, né? Quer dizer, além do material, ela pudesse ter um coro, ela pudesse ter um samba que saísse debaixo da terra, né? Por exemplo, aquele filme que a gente enterra o Nelson Cavaquinho, aquelas caixas, e cobre de terra. Eu queria ouvir ele cantando o sol há de brilhar mais uma vez, mas eu queria muito ouvir isso através da terra, como uma relação de corpo, né? De linguagem que vira corpo de novo, atravessando, fica surdo, né? Esse tipo de... E aí eu acho que eu comecei a misturar muito outras vozes, outros trabalhos de outros, né? Especialmente o Goethe e o Nelson Cavaquinho. Fiz várias obras para ele, mas usei outros também. E agora eu sinto que eu estou mais dividindo a autoria mesmo, né? Porque, por exemplo, agora numa peça, tem um cara que faz o som, tem o cara que faz... É um monte de coisas, de gente se acumulando, né? Aí tem uma coisa mais coletiva, como você falou, né? Que não está na obra, mas está no próprio fazer dela, né? Isso está mudando, eu acho. Mas eu sinto que com a coisa bolsonarista, um pouco antes, eu senti que eu tinha que me conectar mesmo, sabe? Que era importante ter uma coisa coletiva. Eu não sei explicar muito mais do que isso, mas eu achei que era uma hora de botar o bloco na rua, tentar fazer com menos grana, do jeito que desse. Porque eu acho que essa gente odeia linguagem, né? Eu uma vez vi o Bolsonaro nadando, ele nada feio, é um negócio assim, a própria linguagem do nadar, né? É um negócio assim, eles detestam linguagem, então dá a impressão que a gente tem que fazer pegar um certo amor, ao contrário do filme do Godard, não adeus à linguagem, um certo amor a ela, assim, né? Conseguir articular um pouquinho, do jeito que der, né? Enfim, não sei se eu Bom, respondi. Sim, tem a ótimo. pandemia também. E tem a pandemia também, naturalmente, o coletivo a gente se sente meio estranhado com a falta de interação com as pessoas e tudo, né? Se É, bem que a gente também começa a achar que não vale tanto a pena também. A gente está desacostumado, né? Está é, desacostumado a estar com é as verdade, pessoas. eu não tinha pensado, né? Eu também eu não estou isolado com o trabalho, mas a vida social eu estou sem nenhuma. E, e falando nessa coisa coletiva, onde falhou esse lado coletivo, né? É, Obrigada. Eu acho que a gente pode ir passando para a próxima. Nico. Bruno, boa noite. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu fiquei olhando a tua obra, assim, meio fazendo um panorama, uma trajetória histórica do que eu achei, do que eu conhecia. E aí eu fiquei pensando que em alguns dos teus trabalhos você já trabalhou com códigos e linguagens de diferentes mídias e tecnologias de transmissão sociotécnica, né? TV, internet, o próprio palco como uma infraestrutura de linguagem, né? Aí eu queria saber um pouco como você vê esse novo momento de aceleração dessa mediação tecnológica, especialmente agora na pandemia, né? E que possibilidades e rupturas, tanto artísticas quanto críticas, você enxerga nessa sobrecarga técnica e simbólica, tanto para a tua prática como um comentário mais geral, assim, societário.
Legal. Olha, eu tenho muita dificuldade de responder isso de forma mais razoável. Eu tenho dificuldade com essas técnicas, até no sentido pessoal, de lidar com isso, de baixar, baixa no Drive, eu já entro meio em pânico, né? Eu não lido muito bem. Eu acho que a minha primeira intuição, falando de novo, talvez o que eu já disse, tem a ver com um misto assim de matéria com linguagem, né? Quer dizer, eu lembro que eu comecei a fazer umas esculturas logo no começo das minhas coisas, que eram textos de vaselina no chão que foram crescendo, e aí tinha outras camadas de vidro, de óleo e tal, mas eu notava que quanto mais linguagem, quanto mais matéria eu dava à linguagem, quanto mais eu exacerbava a coisa da matéria, do corpo físico, menos legibilidade aquilo tinha, né? Então, eu acho que eu penso muito, às vezes, as coisas assim. Agora mesmo a gente fez uma coisa sobre o Goya, que eram uns tableau vivant, assim, tirados dos desastres da guerra, e os caras faziam e davam uns textos horrorosos, desses de mãe que perdeu o filho. Eram 5 parágrafos. Cada ator tinha um. E a gente era tão impossível de dar o texto que a gente traduziu para o Braille. Aí o Braille virou uma partitura nas paredes que os atores vinham de todos os lados, e a gente aprendeu a tocar o Braille, que a gente fez um código, como são duas fileiras de 3 a casa de Braille, né? Então a gente tinha 3 elementos de percussão, um alto, um médio, um baixo, e tempo forte, tempo fraco. Então a gente a gente tocava bem o Braille, os meninos, não, os caras lá tocavam mesmo. Cada pontinho eles tocavam no tempo. E aí ia fundindo esses textos indizíveis com o Braille. E havia uma sobreposição. Quando era um elemento percussivo muito forte, uma bateria, ficava quase inaudível. Às vezes era uma coisa mais leve e tal. Mas sempre lembrando que eu tentava usar a linguagem de modo muito corpóreo, nesse caso, de um modo visual e grande. O Braille, que é um pontinho, né, ilegível. Então, a minha intuição seria muito regressiva nesse sentido, como se eu precisasse de um corpo, sempre, né? E de um material, essa coisa meio incorporada. Agora, eu brinquei lá com a coisa do Jornal Nacional, no trabalho que eu fiz com a Marcela, lá numa área, né? Pensamos um pouco esse formato de site, de internet. Mas o que eu sinto é que, assim, agora está esse negócio das lives, né? Quer dizer, eu sempre brinco, né? A linguagem alternativa ali é uma espécie de teatro ruim, né? A live, né? Quer dizer, não é nem uma coisa nem outra, não é nem cinema, filme ruim ou teatro ruim. Quer dizer, eu acho que tem um lado legal, que você, de fato, aumenta o número de pessoas que vê aquilo, né? Isso é muito legal, enfim. Mas é claro que a coisa ao vivo, o ato da coisa é mais interessante, né? As primeiras coisas que eu fiz com teatro, performance, assim, tinha até esse nome aos vivos, porque eram coisas ao vivo, onde havia esse elemento de tirar uma coisa, como alguns atores que ficaram, 2 atores, ficavam 24 horas em cena, com banheiro, cozinhavam, tudo, dormiam, jantavam juntos, praticavam boxe, jogavam frisbee e tal, dando o texto da Globo 24 horas, né? Falando ao vivo aquilo. Então, acho que era uma tentativa dessa coisa da duração repor um pouco essa corporeidade perdida na própria linguagem da TV, né? Embora já seja um momento onde a própria linguagem da TV está caindo, né? Quer dizer, já é uma coisa um pouco de tiozinho dizer que a TV é tão poderosa exatamente quando ela está perdendo força, né? Mas, enfim, seja como for, eu acho que eu estava tentando pegar um pouco essa corporeidade de uma coisa ao vivo que a TV tem e tentar botar ela em cena, que é uma coisa que, em geral, a gente esquece, né? Eu lembro, quando eu era menino, a gente viajava assim lá para o Nordeste, interior do Piauí, sei lá, e tinha aquele plim-plim que era
da Globo, né? Tinha aquele plim-plim que dava uma espécie de cronicidade para o país, né? Punha em sincronia um pouco aquele país, né? Dava aquela ligada ali, né? E então acho que isso ficou na minha cabeça, mas eu tentando responder o que você falou, eu acho que o meu barato foi sempre tornar a linguagem pouco veloz, ao corporizá-la, né? Ao dar matéria a ela, como se ela ficasse uma voz grossa, assim, porque você, para ler uma palavra que tem 1,5 m de... A gente fez, por exemplo, dois outdoors, assim, um encarando o outro, um para fora, um para dentro, daqueles assim, com as madeiras e tudo de areia. Eram 35 toneladas de areia socada para escrever 2 palavras, solidão, palavra, que é um verso lá do Paulinho da Viola que eu usei. Então, isso dava uma materialidade àquelas palavras, assim, um negócio, parecia um monumento egípcio, escrito isso, e ao mesmo tempo frágil, tal, que eu acho que transformava o significado, claro, dessas 2 palavras, mas pelo absurdo de fazer 2 palavras com 35 mil quilos de areia, entendeu? Então, nesse sentido, eu acho que eu olho meio para trás, assim, no sentido da corporeidade do signo e não dessa velocidade meio dos pixels, né? Eu não sei responder bem a isso. Parece uma intenção prustiana dentro da palavra, de prolongar o máximo possível. Bom, vou fazer uma próxima pergunta. No experimentado tanto ao longo desses anos, com respostas prontas, no sentido de rápidas, atuando de forma ativa no contexto político, eu gostaria que você tratasse um pouco da censura na arte brasileira. Relembro o caso das obras dos Urubus, na Bienal de São Paulo de 2010, praticamente arrancada da exposição por um público ensandecido. O que mudou de lá para cá? E você tem percebido reações de censura da parte do público ou veladas por parte das instituições? Sim. Olha, eu nunca disse que eu fui censurado lá na Bienal. Eu achei uma burrice aquilo que fizeram comigo, mas aquilo foi julgado, né? Foi para um juiz, nós perdemos, tiramos os animais, recorremos, que a gente ia trazer de novo. Aliás, a Bienal foi muito legal comigo, eles jogaram junto. Perdemos de novo, e aí tirou. Quer dizer, eu acho uma estupidez, mas não é censura. Isso não. O que eu noto é uma censura velada, isso eu não tenho a menor dúvida. Não sei se censura velada é a palavra, uma espécie de autocensura, uma coisa que você vai propor uma coisa, o cara já fala, não me venha, você está entendendo o Brasil como é que está, não me venha com essa e tal. Esse tipo de jogo, eu acho que tem muito hoje. Uma espécie assim de sensatez apequenadora, entendeu? Como se você não devesse chamar atenção para certas coisas, afinal, as instituições... Por exemplo, eu acordei um dia, eu não vou dizer o nome da instituição que eu acho indelicado, mas eu acordei um dia com uma ideia, que nem sei se é boa, mas eu fiquei super animado, que era fazer um Godot com 4 imitadores do Bolsonaro. Pensei em chamar, tipo assim, prender os imitadores na alta cultura e ver o que sairia disso. E achei que eu fiquei afim de chamar o Adnet e ver se pegar 4 caras assim e botar aquele texto divino nessa voz cretina, né? Enfim, ver o que sairia desse, como se ele tivesse preso lá, né? Esperando o seu Godot. E aí eu procurei 2 instituições e falei, não, mas gente, você está louco agora? Você vai querer fazer... Então, esse tipo de coisa eu acho que existe sim. Ou, ao menos, eu acho que há 10 anos a gente vivia uma coisa onde essa pergunta não viria, né? Tenho medo, sim, disso, dessa espécie de sensatez disfarçar não sei se censura é uma palavra forte, mas um estreitamento do horizonte do possível, entendeu? Já antes de fazer. Né? Eu tenho a impressão que as coisas hoje funcionam assim, né? Elas não funcionam exatamente por cortes traumáticos, mas por engessamentos que você parece que não percebe de onde está vindo e, de repente, está tudo paralisado. Né? Acho que a coisa política também está andando assim. É lógico que existe
uma ameaça e uma desconstrução da porosidade democrática, digamos assim. Mas isso não vem tanto por momentos que você aponta o dedo e vê, mas por uma série de pequenas coisas. Eu acho que na cultura eu tenho medo também disso, sabe? Que as instituições grandes com medo de perderem verba, as pequenas sendo um pouco desmontadas pela falta de verba, pela falta de público, a pandemia nisso multiplicando tudo, e a gente cada vez mais tendo que pensar se você, na ideia que você teve, se aquilo estaria forçando uma coisa. Quer dizer, esse tipo de... eu tenho receio disso, sim. Eu sinto... a própria, tipo assim, ó, eu ia fazer também numa outra instituição, eu ia fazer aqueles ao vivo, né, que pegava os debates presidenciais, a gente replicava aquilo ao vivo enquanto eles aconteciam, que você fez comigo, né, Marcelo? A gente pôs um derviche e tal. Aquilo era para acontecer numa instituição que caiu fora. Por quê? Porque não sei o quê, né? O IMS topou, né? O Instituto Moreira Salles topou, mas foi uma exceção. O resto a gente teve que financiar a gente mesmo, levantar dinheiro e tal. Então, eu acho que sim, acho que existe esse horizonte, sim, de uma disfarçado de bom senso, a gente começar a ter medo de pôr ideias no mundo. Ótimo, Nuno, obrigada. A próxima pergunta vai um pouco também, não falando disso exatamente, mas tratando um pouco da instituição, porque, sim, você pode ler a sua pergunta e eu complemento com uma coisa que a gente pensou depois. Como é que é? O Cícero vai fazer a pergunta. Tá. Boa noite, Nuno. Obrigado pela sua presença aqui. Eu vou te fazer uma questão mais política e controversa, que é a seguinte. Qual a sua opinião sobre os atos contra monumentos públicos que têm ocorrido nos últimos tempos, nos Estados Unidos, né? Recentemente, a estátua do general Lee, que foi o comandante do Exército Sulista, foi removida onde ela estava. Agora, recentemente, aqui no Brasil, teve a queima da estátua do Borba Gato. Eu lembro que há uns anos atrás aquele monumento às bandeiras do Brecheret foi pichado, né? Enfim, é um assunto controverso, mesmo para aqueles que não gostam, por exemplo, da estátua do Borba Gato. E eu queria ouvir de você o que você acha que significa isso. Falar nisso, até outra hora eu vi uma mensagens assim, lembrando, fazendo ligações por oposição, né, ao incêndio da Cinemateca que teve agora ontem, né, aquela tristeza que aconteceu, ou lembrando o que aconteceu no Museu Nacional e assim por diante. Bom, ligações feitas assim por conta da própria controvérsia que a questão traz, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha disso. Olha, eu sempre lembro um ensaiozinho do Museu que ele fala assim, se não me engano, se você quiser esquecer alguém, faça um monumento, né? E aí ele descreve esses monumentos que ninguém mais sabe quem são e que você passa por eles, aquilo não quer dizer nada, e o bicho monumentado está devidamente e definitivamente esquecido porque virou monumento, né? Talvez seja o destino mais triste de um monumento, seja o esquecimento e não o incêndio, né? Quer dizer, não há dúvida que botar fogo no Borba Gato é vivificar o Borba Gato de algum modo. Acho que aquela imagem é muito impressionante, né? Aquele bandeirante ali pegando fogo, quer dizer, não dá para negar isso. Eu acho que a gente vive uma época onde as estátuas parece que ganharam vida. É curioso isso. Não é? Quando eu era menino, ninguém falava, tanto faz, né? O que estava ali era só um cavalão, uma coisa qualquer. Paris, essa cidade cheia de monumento para todo lado, né? Eu acho que os surrealistas viam aquilo como uma espécie de sonho, né? Enfim,
eu acho que agora parece que está se querendo... A gente vive uma época de querer ter significado, de juntar, né? Parece que a gente está tentando ajustar algumas coisas que estavam muito desajustadas, às vezes de um modo muito literal, muito pobre, às vezes esse negócio fica mais interessante. Então, o monumento de chamar o general Lee, de general, entender aquilo, de significar aquele monumento, ao invés de deixá-lo ali como um plinto que tenha sei lá o que em cima, eu acho muito interessante. Para o monumento, inclusive, me parece, se eu fosse o homenageado, eu realmente preferia levar um banho de rio do que ficar lá levando cocô de pombo o resto da minha vida, de estátua, né? Então, acho interessante isso. É claro que, enfim, é perigoso botar fogo e o certo é tirar, botar em outro lugar que isso possa ser visto, enfim, tá bom. Mas eu acho que o principal é que essas atitudes, eu acho que elas trazem de volta à vida aquilo que estava neutro, estava bobo, estava ali perdido. E isso eu acho bastante rico. Eu acho que um monumento deve carregar aquilo que ele quer carregar. Ele tem um bandeirante ali, né? Acho que nunca se falou tanto no Borba Gato, se ele matava índio ou não, quanto depois disso, né? Agora, a junção aí com a Cinemateca, o Museu Nacional, aí não acho correto. Acho que enfim, aí são coisas diversas. Eu acho que a gente não deixa de ser um sonho de acesso à coisa pública que há nisso, né? Como o grafite tem um pouco isso, né, de querer deixar a marquinha numa coisa que já não tem sentido para a pessoa, né? Aquele embaixo da ponte, esses lugares assim, que está lá, pesa 10 toneladas, é enorme e tal, mas que você deveria passar e não olhar. Quer dizer, quando o cara deixa a marca dele, parece uma espécie de tatuagem que o cara quer fazer naquilo, né? Então, eu entendo assim, como uma tentativa de significação da coisa pública, né? De vários modos, enfim, alguns totalmente estúpidos, outros mais interessantes, outros mais violentos e perigosos, mas eu tenho a impressão que isso tem ocorrido no mundo inteiro, né? Quer dizer, tipo assim, quando derrubaram a estátua do Saddam Hussein, vamos falar aquela cena famosa ali, que os caras estão puxando a coisa, aquele bicho estava vivo, né? Ali ele era algo mesmo, né? Independente da qualidade estética, que não tinha nenhuma, mas assim, essa espécie de delírio de ver o Borba Gato como um algoz me parece interessante, entendeu? Acho que e não é uma coisa isolada. Me parece assim que tem a projeção de uma coisa de cá para lá que é rica, que pode ser, enfim, dar em outras coisas e tal, mas eu não acho que isso seja só uma coisa estúpida. Acho que os caras saíram, pegaram um caminhão, prepararam, incendiaram, fotografaram, aquilo tinha escala, o fogo tinha escala com a estátua, né? Foi uma coisa que foi feita assim, não como um negócio apequenado, mas eles pensaram mesmo em botar o cara ali. Aquela imagem é muito impressionante. Agora, eu não estou defendendo que isso seja um programa de ninguém, não é isso. Eu mesmo vou fazer agora, nessa sequência, só falta uma pequena autorização ainda de coisas que a gente está fazendo lá, um trabalho que vai se chamar Cavalão, que é pegar a estátua do Duque de Caxias, lá na Praça Santa Isabel, e nós vamos cobrir ela e vamos inaugurar 5 vezes. Então, é assim, vem uma limusine com batedor, tararã, aí tem um tapete vermelho, tem os atores que interagem, tem bandinha e tal, o cara desce, e aí o sujeito vai lá, faz um discurso, aí cai aquele pano e a estátua está inaugurada. Aí o cara vai embora, pega outra pessoa. Tal. Essas pessoas, tem uma craqueira que morava lá até agora há pouco, tem um imigrante que fazia estátuas em seu país, tem uma fásica, tem um general, que talvez a gente não consiga, a gente use um ator, que fez um atentado, essa estátua sofreu um atentado em 91, de um cara de quartel, que jogou uma bomba nela, não sei se vocês sabem isso.
até umas patas de cavalo lá do plinto saíram. E, por último, um cavalo. Vamos botar tudo isso para fazer 5 discursos e inaugurar essa estátua 5 vezes. Então, eu acho que também, para mim, me veio um pouco essa elaboração, assim, aquilo deixou de ser um negócio tão neutro para mim quando eu passava. Eu fiquei pensando muito o que tinha a ver aquelas pessoas que moravam com aquela bunda daquele cavalo. É do Brecheret, mas é particularmente infeliz aquele negócio, né? Tem uma foto de um jantar dentro dela, que é um almoço, eu acho, quando inauguraram, que é impressionante, parece um barco, assim. Mas, enfim, eu acho que as estátuas ganharam vida, né? Talvez isso sugere uma cultura de monumento público mais interessante, não sei. Mas eu não acho que seja... Me ocorreu muito o que você falando, a ideia de que talvez a obra, que qualquer que ela seja, ela é fundamentalmente incompleta, que ela sempre caberia sempre a ela ter um comentário, ter alguma... Não sei se é isso que você está dizendo também. Eu acho que a gente, quando isola um significado, em geral isola o significado errado com a obra errada, e aquilo cai numa coisa chamada estátua, ou sei lá, né? Que você não sabe o que passa, ninguém olha. Esse ensaiozinho do museu, que é uma página e meia, é super interessante. Assim, você quer esquecer alguém, faça. Eu me lembro que tem essa frase: você quer esquecer alguém, construa um monumento para ele. Eu acho que a gente vive um momento de reversão disso, né? Você sabe que há uma a arte contemporânea com essa coisa de obra pública, ela passou por coisas muito interessantes, tentando um pouco fugir daí, né? Desse lugar aí, o Monumento aos Mortos lá em Washington, né? Como é o nome dela? Lia, alguma coisa, né? Aquela asiática que fez aquela parede de nomes que vai entrando pela terra. Eu não sei se vocês conhecem o monumento... onde é que é? Será que é? Não, é uma cidade pequena. Oi? Washington, não é? Isso aí é Washington. Mas eu estava lembrando daquele alemão, como é que é o nome dele? Que ele pegou uma fonte judaica destruída pelos nazistas, pôs ela de ponta cabeça e enterrou, e a água cai para dentro. É um monumento lindo. Eu até conheci esse cara aqui uma vez, eu não me lembro o nome agora. Tem cultura alemã, essa coisa com memória é muito alemã, né? Que era um plintuzão, assim, coberto de chumbo. Então, as pessoas escreviam o nome e ele ia descendo 1 metro por mês. Então, ao cabo de um ano, ele entrou inteiro na terra. Tem um que é uma rua com pedras, né? Com paralelepípedos, com nomes de mortos, mas voltados para dentro. Então, você não vê. Enfim, tem toda uma cultura de tentar uma ressignificação que não seja pela imagem, né? Que há muitas obras muito interessantes nesse sentido. Mas eu acho que a imagem carrega um pouco esse fetiche mesmo, inexplicável, que você projeta coisas nela. E eu noto que, pelo mundo inteiro, as estátuas parecem que voltaram um pouco à vida. Eu acho que isso é um sentido interessante, isso está acontecendo, não é que puseram fogo no Borba Gato, isso está vindo de vários lados, né? Talvez seja um desejo de acesso à coisa pública, de ressignificação daquilo, enfim, acho que tem algo interessante aí. E você está de volta ao De Quirico, né? Justamente como aquela coisa pública desertificada, né? Que tinha nas pinturas dele, né? Como se fosse fosse só a casca de um classicismo que já não existe, né? De certa forma, aquilo lá é um sonho só, né? É isso mesmo. Esvaziou de tudo, né? Tem uma fumaça. Esvaziou. Assim. Bom, passamos para a próxima? Podemos? Sim? Wallace? Acho que algumas coisas foram respondidas, mas eu vou ler mesmo assim. Entre as muitas matérias que você utiliza na sua obra desde sempre, uma das quais eu mais
vejo, principalmente nos últimos anos, é a memória da cultura, a cultura já como memória na atualidade. Em especial, a chamada cultura brasileira, né? Você e Marcelo falaram de alguns casos, Guild, bom, o samba em geral, e etc. E nessa transição, Sobra vai transitando pelas linguagens, né, de canções, se transmutam em escultura, as esculturas em poemas, poemas em vídeos, e vai indo assim, para frente e para trás, e uma transa que vai gerando essas formas, assim, né, que são... Muda muito, né? Quem acompanha a obra há muito tempo, muitas vezes o acúmulo, que era uma coisa que em algum tempo foi muito presente, às vezes nem tanto. Bom, mas a pergunta é, com essa conflagração que tem acontecido ultimamente, tem acabado, por exemplo, que aconteceu hoje, de ontem para hoje com a Cinemateca, onde se destrói parte da cultura material e os genocídios em via, né, que também destroem a cultura imaterial, né, já que elas dependem de corpos, cada vez mais recorrentes na história brasileira e hoje atuantes como nunca, ou como não fazia muito tempo essa atuação. Esse apagamento vai ficando uma cultura mais de destruição, que a gente vai ficando mais com as cinzas, mais de o que eu falei aqui na pergunta, de antimatéria, quase. Então, o seu trabalho, que você já falou muitas vezes aqui, que trabalha tanto com a matéria, o que seria trabalhar com essa antimatéria? Assim, como que você lidaria com essa... Lida, né, com o resto que quase já não tem energia? Ou se tem, onde que ela está? Essa antimatéria seria o quê? Não sei, eu chamei de antimatéria exatamente isso que a gente já não tem, não é nem mais a matéria, e nem, não é nem a cultura material e nem a imaterial, que eu acho que são duas das matérias que você mais utiliza. Essa antimatéria eu estou chamando exatamente o que não é nenhuma dessas duas coisas, mas que ela está por aí. Uhum. Eu acho, não sei se essa pergunta... Não, estou pensando aqui. Olha, eu queria falar duas coisas. Uma, assim, no sentido pessoal, hoje eu sinto que eu carrego um ódio que eu não conhecia nada parecido com isso na minha vida, quer dizer, ódio consciente, ao menos, entendeu? Quer dizer, eu me pego falando sozinho. Outro dia eu estava andando e eu esmurrei o ar, foi uma coisa assim ridícula, mas dei um soco eu tenho uma raiva disso que a gente está passando, que é de alguém que também está mais velho, que eu tenho neto, e eu noto que esse negócio, eu não me reconheço, né? Então, eu acho que eu acordei num lugar estranho, assim, onde havia uma configuração para mim, na minha classe, na minha cor, na minha idade, que isso um pouco está em fuga e eu estou muito perdido e eu estou tentando conectar, mas eu acho que aconteceu uma quebra que precede a eleição do Bolsonaro e que não há volta para onde estava, né? Quer dizer, a gente vai ter que achar um outro lance, mas eu acho que não tem como voltar à posição anterior. Eu acho que eu projeto nele essa quebra. Eu acho, por outro lado, que a violência é o tema escondido do país e unificante, né? Quer dizer, é um país essencialmente violento. Eu, que não guardo número nenhum, sempre fui muito ligado nesse número de mortos por ano, né? Que ia subindo, 48 tal, chegou a 63 mil mortos por ano, né? O Vietnã foram 58 mil soldados americanos, né? Vietnamitas entre 700 e 1,5 milhão. Os números são assim bem perdidos, mas é um Vietnã norte-americano por ano, assim, na boa, né? Isso é pré-Bolsonaro, atravessando Fernando Henrique, Lula, quer dizer, a coisa vai subindo assim. Então, essa violência urbana, que também é uma coisa que eu quando era menino não tinha, né? Quer dizer, não era isso, era outra. Claro, sempre foi violento em mil formas, né? Era mais rural, a coisa da cidade estava crescendo nos anos 70. A gente não, então essa
essa violência parece muito definidora, e eu acho que ela veio por muitos lados. Os movimentos identitários trouxeram muito isso também, né? Uma consciência disso. E então, talvez, assim, alguma coisa inibida na configuração nossa tenha realmente aparecido nas vozes mais diversas, nos canais mais diferentes, e isso talvez seja uma coisa interessante que esteja acontecendo, entendeu? Quer dizer, um pouco voltando para as estátuas, quer dizer, a necessidade de atribuir a um bandeirante, um genocida de índios, tal, isso parece ser uma coisa de gritar alto, alguma coisa que estava muito dispersa, muito sufocada, embora tivesse óbvio, né? A nossa hipocrisia em relação às drogas, esses temas básicos que resolveriam, que diminuiriam em duas palhas esses números, né? Quer dizer, a tolerância para isso, os componentes raciais disso, tudo isso eu cresci com uma coisa muito nebulosa aí, né? E acho que houve uma explicitação assim forte disso. Agora, por outro lado, as armas que a gente tinha, as armas ideológicas mesmo, as ilusões onde a gente podia pisar, tal, parece que hoje elas são muito pouco firmes. Então, eu tenho 61 anos e eu me sinto muito assim confuso. É por isso que eu quero muito essa coisa coletiva, talvez venha um pouco assim de tentar começar o jogo ali, ver o que, entendeu? Porque eu não sei, por exemplo, eu fiz aquela coisa, o 111, né? Aquele trabalho sobre a invasão lá do Carandiru, foi uma coisa que me tomou, eu não pensava em fazer e fiz. Mas hoje, eu não sei, eu acho que eu já seria cobrado, assim, quem é você para falar da dor dessas pessoas? Eu lembro que eu levei alguns familiares lá, mas eu não me preocupei em levar todos. Tudo mudou muito, né? No entanto, para falar o óbvio, a gente está... A Cinemateca é intencional mesmo, né? Quer dizer, é uma forma intencional de fazer, esses caras, eles não é só os vivos, né, que eles atacam, para falar a frase famosa, eles realmente eles atacam os mortos, né, quer dizer, tem um ataque aos mortos acontecendo também. É um pouco... Eu escrevi isso uma vez, eu nunca desenvolvi, acho que eu não consigo, mas eu acho que tem alguma verdade. Tem aquela figura que o Lévi-Strauss analisa lá na Oleira Ciumenta, que é o anão sem anos, né? Eu acho que essa figura, para mim, é a figura um pouco do que está acontecendo. Quer dizer, é uma figura de contenção que vem um pouco desses animais que ficam no alto das árvores, ninguém sabe quando eles descem para defecar. Então, tem toda uma coisa assim que ele tenta misturar com essa figura universal que é o anão sem anos. Então, ele tenta fazer uma passagem entre as mitologias do bicho preguiça tal, e essa figura. São figuras de contenção que escondem o cocô, né? Quer dizer, eu acho que ele levou uma facada e saiu, abriu. O anão sem anos foi esfaqueado e aí a merda veio, não é? E veio muita, porque tinha muita. Quer dizer, já estava ali. E aí esse negócio, e uma hora isso aí precisa parar, né? Precisa fechar aquilo. Eu não sei se a gente vai conseguir fechar, entendeu? Mas eu tenho a impressão que aquela facada abriu o rabo dele, e aí não para mais, né? E ao sair, parece que normalizou essa espécie. O que mais me choca na experiência bolsonarista, que eu sou muito leitor lá do UOL, da Folha, eu vou vendo nos comentadores assim, Marcelo, você não, pelo amor de Deus, você não tem nada a ver com isso que eu vou falar, mas é uma espécie de naturalização daquilo no verbo, na vírgula, no adjetivo, nos termos que vai escolhendo, eu vou ficando louco com isso. Aí o meu ódio vem, assim, eu vou ficando tomado, eu tenho que parar de ler, porque essa trama minuciosa de normalização disso, né, é muito chocante. Por outro lado, tem algo aparecendo no sentido de uma cifra secreta e óbvia, que é de uma violência histórica infindável, né? Que não, eu não sei, me parece nova e forte, interessante nisso, de queimar uma estátua e chamar um índio lá, o caçador de esmeraldas, quer dizer, tem uma contraposição também se fazendo
não tanto pela política no sentido grande, mas talvez por canais mais assim residuais, capilares, e quem sabe isso uma hora forma. Isso me dá esperança, né? Eu acho que eu não respondi nada que você me perguntou, mas Não, talvez eu tem não tudo a tenha ver. entendido É que me bem o que parece que você... o que eu chamei de antimatéria parece quase que como se fosse uma sombra, isso exatamente o que você falou dessa merda, ou também dessa violência, que tem que talvez buscar ou destruir mesmo. Infelizmente, o que aconteceu com a Cinemateca talvez seja essa merda veio destruir a Cinemateca, ou infelizmente, ou não sei, em relação ao Borba Gato também, já ao contrário disso, né? Essa violência histórica veio queimar o que estava à luz, esquecido ou não, mas estava ali. Então, talvez, eu acho que essa resposta está ótima, tá? Tem a ver com isso. Obrigado. Obrigado. Arthur? Oi, Nuno. Boa noite. Estou contente de poder fazer a pergunta aqui, porque eu li um texto seu na Piauí já faz tempo, né? Eu achava que era um texto de ontem, assim. O texto é de 2016, que são várias entradas que você fez para um tipo de um diário, né? Acho que foi publicado com o título Folk Deu, né? E que foi um texto que, na época, eu fiquei confuso no sentido bom, porque eu achava curioso aquilo, que gênero é esse? É um diário, mas é um diário estranho, porque tem várias entradas díspares e está falando de várias coisas diferentes. Então, fiquei muito intrigado com esse texto. E assim, acho que uma das entradas ali, né, você toca e desenvolve um pouco o tema do mesmo, né? E que eu acho que você já estava falando agora para o UOL, né? Uma espécie de circuito fechado assim da vida brasileira que meio que volta sempre, né, para o mesmo lugar. E aí você estava falando agora que acho que uma parte desse mesmo é a violência, né? Uma violência que volta e volta e parece que nunca vai embora. Ela se coloca de maneiras diferentes, mas ela está aí, né? E você coloca que o outro lado seria uma espécie de perpetuação de uma elite no poder, né? Então é o extermínio e o estamento, né? Que você usa justamente o Lévi-Strauss e o Fauro, né? Que eu também já achei uma coisa muito curiosa, que são, né? Assim, eles não aparecem normalmente juntos, mas achei interessante. E aí parece que você sugere assim que esse mesmo é a verdade da nossa tragédia imóvel, a expressão que você usa ali, né? A tragédia imóvel. Aí veio o seu livro, né, o Verifique-se o Mesmo, acho que você foi mais adiante, eu li a introdução, né, algumas vezes aqui para pensar, e você usa uma nota de rodapé para falar, olha, tudo que eu estou dizendo aqui, agora que veio o Bolsonaro, precisaria repensar, né, não no sentido de que está errado, mas repensar para ir além, porque parece que isso é pouco diante do que vai acontecer, né? Então eu queria perguntar, né, para você assim a primeira parte assim qual o lugar do governo Bolsonaro nessa história do mesmo, né, na história do mesmo do Brasil. Ele é um mesmo assim sem mediação, né? Ele é um mesmo sem liturgia, ele é a violência pura e agora é o centrão junto, né? Esse consórcio. O que ele é na história do mesmo? Ele é um mesmo piorado? Que mesmo é ele, digamos assim, né? E por outro lado, só para ligar, acho que tem um nexo nesse texto que pareceu muito interessante, que você faz uma pergunta que eu fiquei martelando assim na cabeça muito tempo, até hoje eu fico assim, me pega essa pergunta, nós quem, né, que aparece nesse texto da Piauí também. Fala, nós quem? E eu ficava assim, nós quem, né, 2016, 17, 18. E parece que tem esse nexo, quer dizer, como a gente é sempre o mesmo, a gente não consegue habitar o nós, né? O nós é inviável para nós, porque a gente é violento, a gente é elitista, então a gente não consegue entrar nesse pronome, ele é um pronome meio fugidio, assim, né, para a gente. Então, fiquei pensando também a dimensão política desse nós que não é habitado, né? O que significa o mesmo de um lado e o nós de outro lado, assim, né? Como que tem uma ponte ou não tem, né, entre as duas coisas. Legal. Olha, desculpem, eu caminhei para... estava acabando a bateria, eu fui botar um... Então, aqui
essa coisa das ideias confusas, né, que eu não consigo desenvolver muito. Isso daí, na verdade, eu tirei de um livro que eu li quando eu estava saindo da faculdade, que era A Violência e o Sagrado, daquele René Girard, né? Que é uma espécie de Édipo sem superego, né? sem castração, vamos falar, sem nona sinfonia, quer dizer, fica a estrutura do desejo é o mesmo, né? É a cópia. Então, você produz a cópia, isso cria uma violência de semelhança sem fim, e aí você precisa de um bode expiatório para iniciar o ciclo novamente. Então, uma visão meio trágica, assim. Eu achei super interessante isso quando li, isso ficou na minha cabeça, mas eu achava um pouco que a crise que a gente viveu não seria por diferença, mas seria por semelhança. Quer dizer, como se as forças de simbolização do país tivessem virado parecidas demais. Uma certa falta de alteridade, né? E isso criou a necessidade de um bode expiatório, que aí não é o mesmo, aí é o outro, né? O bode expiatório, digamos assim, ele separa, e talvez, eu acho que quando eu fiz o folk dele, ele vai sair agora em fevereiro do ano que vem, super atrasado, eu não sei nem se ele faz sentido depois desse tempo todo, mas quando eu escrevi essa entrada aí, eu acho que eu estava pensando muito uma coisa um pouco óbvia, que o PT foi muito para o centro, então ele ocupou o lugar do PSDB, era uma briga um pouco assim meio essa coisa meio Marcos Nobre, né? Quer dizer, quem manda é o centrão e os dois ficam lá fingindo uma certa diferença que eles não têm, né? E que aí vai dando uma coisa cada vez mais violenta, porque um vai mimetizando o outro, vai copiando, e aí isso e tal. Mas eu acho que eu sinto uma coisa muito entrópica no país e na vida cultural nossa. Eu mexi muito, aí talvez de um jeito um pouquinho menos simplório, assim, com a ideia da fita de Moebius, né? Você sabe que a Lígia Clark ela propôs abrir a fita de Moebius como que infinitamente, né? Digamos assim, se a tesoura fosse fina o bastante, aquilo ocuparia o mundo inteiro, né? Essa fita. Então, seria como que assistir o real nessa reversão entre dentro e fora, alto e baixo, tal, que a fita de Moebius tem. E, de fato, eu acho que isso organiza, não tudo, mas uma parte da nossa experiência moderna. Eu pensei isso, até tem a ver com umas coisas que o Rodrigo Naves já tinha escrito e tal, mas eu pensei muito nisso quando eu fui escrever sobre o Hélio Oiticica, que é aquele discurso do artista na vida, para fora, conquistar, mangueira, desejo, dança, e o trabalho dele é todo para dentro, é um interior sem fim, né? Nos contrarrelevos tem aquela fresta, nos bólides você mete a mão, no parangolé você veste, nas praças você passeia, você está sempre dentro. O mundo é uma espécie de rumor altamente pacificado, né? Quer dizer, ele realmente vira um ruído um pouco de fundo, uma TV que não está ligada, né? Ao contrário, por exemplo, do Bruce Nauman, que na mesma época mexia com esses interiores e tal, que são corredores meio comportamentalistas, super violentos e tal, que expulsam, né? Ele é todo conforto, sono, né? Tem esse tema do sono, que o Tunga pega, né? O Tunga é um enorme retorno, esse dentro e esse retorno, para mim, tem um pouco a ver, entendeu? Aí eu pensei que o próprio Brás Cubas, né, o sujeito que não sabe se começa a vida dele pela vida ou pela morte, já está numa espécie de fita de Moebius, né, onde a própria diferença entre estar vivo e estar morto já se pacificou um pouco. Então, o mesmo aí seria um pouco... na arte, isso daí eu acho que deu muita coisa boa. Né? Essa ausência de potência no mundo reflui para dentro e criou muita delicadeza, muita arte interessante, frágil, né? Acho que há em muitos artistas nossos uma coisa muito frágil. Mas o Sérgio Camargo, aquela coluna dele que não vai para fora, parece aquela massa de volta, né? Aquela coluna infinita, só que ela não é infinita, porque ele modula de um jeito que ela parece que retorna.
é pau, é pedra, é o fim do caminho. Esse espécie de presente do indicativo que não sai nunca do lugar, especialmente na versão do João Gilberto, é um loop aquilo, né? Você pode ouvir aquilo fica, né? Então, eu não acho que é tudo. O Drummond não me parece caber aqui. Acho que é um cara que, não sei. O Zé Miguel pegou essa ideia e tentou ler o Drummond aí, mas eu nunca achei. Eu acho que ele, sei lá, ele é potente demais para isso. Mas eu acho que em boa parte da nossa arte isso cabe um pouco. Agora, o mesmo, eu achei que era, digamos, a versão exterior maligna e astuciosa desse Moebius, entendeu? Que é aquela coisa... Eu nem li o livro inteiro do Faoro, para falar a verdade, mas eu adoro um capítulo chamado Uma Viagem Redonda, que é um pouco assim para mostrar que aquilo que ele aponta desde o início, esse poder que não se feudalizou, ficou muito perto do rei, né? Que volta, né? Aí já nos anos 50 e tal. Então, eu achei que a gente viveria uma crise sacrificial, entendeu? Quer dizer, como não houve diferenciação suficiente, ninguém brigou mesmo, ninguém botou um negócio para mudar, e a gente perdeu a chance, porque, digamos, a coisa pós-ditadura era meio o momento de vir um lance desse, como todo mundo meio acoelhou e ficou assim e tal, aí tinha que dar uma merda desse tamanho mesmo, para diferenciar de novo, né? Então, o Bolsonaro seria um pouco essa força expiatória de diferenciação. Mas quando eu escrevi o negócio, foi durante o impeachment, então eu pensava, será que eles estão botando o PT na posição expiatória? Mas eu acho que não, acho que estava errado. A coisa era que, digamos, se houve um elemento assim de explosão desse jogo de semelhanças, foram Bolsonaro, Lava Jato. Eu acho que tudo isso deu uma estourada nesse quadro, digamos, entrópico, né? Que não conseguiu bater, que não conseguiu se diferenciar, que não conseguiu... Agora, eu não sei, hoje eu penso assim, como eu diminuí coisas fortes nisso, coisas diferenciadoras mesmo, como o SUS, por exemplo, que é um negócio... Eu me lembro que num artigo que eu fiz na Folha, eu escrevi assim, eu só vi 2 projetos com P maiúsculo, o controle da inflação e o Bolsa Família. Não, hoje eu não acho isso, acho que houve vários outros, né? Também a gente aprende, num quadro de violência como esse, a pegar muito mais respeito por um monte de coisa que eu, ao menos, passava assim como se... Mas eu acho que a gente tem uma coisa entrópica muito forte, né? Que talvez esteja na raiz de tolerar uma distribuição de renda dessas, né? Que é um tipo de tolerância, né? É uma coisa inaceitável, né? Que a gente um pouco deixa ser. Como se fosse uma espécie de retorno, a vida fosse assim mesmo, né? 600 mil mortes e vai, né? Parece que não chega ao termo de uma coisa nunca, né? Então, na cultura, essa ideia do Moebius, da Lígia, é um pouco isso. Bicho, vamos gozar aqui esse retorno. Vamos cortar essa fita, vamos ficar de ponta cabeça, vamos fingir que o fígado é o rosto, que o rosto é o fígado. Vamos nos amar aqui nessa fusão. Olha, essa baba antropofágica, ela saiu de mim, ela me cobriu, ela voltou, ela virou o seu cabelo e você está... né? Eu acho que foi legal, deu muita coisa, né? No Hélio, por exemplo, no Hélio Ticica há uma coisa de cor muito verdadeira nessa, ela sai da coisa meio russa e vai para as paredes de um apartamento em Copacabana e eu acho que tem uma potência formal aquilo, assim, inacreditável. Então, eu vejo uma coisa... Agora, isso no real talvez seja sempre uma força de indiferenciação, de medo do conflito, entendeu? Cuja verdade é o massacre de muita gente, né? Podemos seguir, Arthur? Respondido? Quer comentar? Pode seguir, tranquilo. Tá, certeza? Pode ir, não tem problema. Tá bom. Passo para a Lena. Nuno, a gente está na penúltima pergunta, só para você ter um pouco uma dimensão da duração.
Lena? Está sem voz. Isso, eu estava abrindo. Nuno, querido, bom te ouvir. Você não sabe como você está me fazendo pensar coisas e sentir outras coisas. A gente acaba tão amarrado. Eu sou economista, né? Aquela frase, nobody's perfect, sempre amarrada nessa certa materialidade, nos números, nas tendências, que tudo é uma chatice, tudo se repete, e essa coisa do mesmo, da mesmice, é uma coisa que nos invade todos os dias, de todos os lugares. Então, a minha pergunta vai na direção daquilo que você começou a falar lá atrás, dessa experiência, desse momento coletivo que você teve com esses artistas, ao fazer coisas com teatro e tal, e essas linguagens se abrindo. E nessa sequência da pergunta do Arthur, né, sobre o nós, sem muita reflexão e análise da minha parte, a minha sensação é que a gente está condenado ou há condenadas a mais do mesmo, sempre. Eu tenho realmente uma sensação de me reencontrar sempre com as mesmas coisas, em tudo, né? Essa coisa. Por isso que eu gosto muito da literatura latino-americana, porque ela tem uma dimensão fantástica. Eu tenho lido muito as novas autoras, inclusive mulheres, feministas. É sempre um mundo completamente real, fantástico, sabe? É uma outra dimensão. Tem muita violência, mas não é o real, porque o real é essa chatice que a gente lê todo dia e que parece que nunca muda e a gente não consegue transformar, ressignificar esse cotidiano, né? Então, eu acho que a gente não tem tido capacidade de reformular questões que traduzam novas perspectivas e, portanto, ofereçam leituras distintas do que se quer alcançar, né? Quais os nossos objetivos como sociedade e de como forjar caminhos coletivos para chegar lá. O déficit de ação coletiva entre nós mina romper com o mesmo. Eu acho que a gente não consegue romper com o mesmo porque existe um déficit do ponto de vista da ação coletiva. Mesmo se a gente compara, por exemplo, Brasil e Estados Unidos você tem movimentos sociais, uma coisa dessa dimensão civil, que são independentes, organizados, não estão ligados ao Estado, não estão ligados ao partido, que vão para a rua, sabe? Ao mesmo tempo, é uma sociedade onde, enfim, a questão dos direitos e os déficits de direitos também são muito grandes. Então, a minha pergunta é: que dimensões de ação coletiva, reparadora e potencializadora de mudanças radical você enxerga na sociedade brasileira hoje? Eu acho que a coisa aqui se faz de jeito muito... Tá ruim o som, não tá? Não. Tá bom. Não? Tá vazando de algum lugar. Tá vazando de algum lugar. Sou eu? Agora parou. Parou, eu acho que isso aí se dá aqui de modo muito diferente da coisa americana, né, Helena? Quer dizer, ali realmente há um movimento civil inato, né? Vem desde sempre. A potência oratória, por exemplo, de um Cassius Clay, né? Digamos, um dos maiores oradores, talvez, do século. Olha de onde ele veio, isso vem lá da coisa religiosa, presbiteriana, desse cara falar, sei lá. É outra coisa. Mas eu sinto, Lena, por outro lado, que pensa a questão racial um pouco, como mudou. Você não acha? Quer dizer, eu cresci, claro, a gente não era apenas um bando de patetas, a gente sabia que havia racismo e tal, mas, digamos assim, o dominante era uma certa tolerância pelo desejo, pela sei lá o quê, né? A Chica da Silva, aquele filme era aceitável. Eu acho que isso virou, né? A frase do Mano Brown, né? Uma frase comparável à do Cassius Clay, né? No Vietcong ever called me nigger, né? Quer dizer, você pode não saber o que é ser preto no Brasil, mas a polícia sabe. É uma frase antológica de uma força civil foda, assim, né? Quer dizer, a gente também tem um bicho novo na rua que não tinha antes, acho. Agora, onde que isso se organiza? Eu não sei. Quer dizer, como é que a Marielle pode estar ainda ninguém saber quem mandou matar? Quer dizer, é uma verdadeira... Parece assim que um nível um pouco mais oficializado
da cultura paralisou, da política paralisou, né, mesmo. Quer dizer, senão esse cara já tinha caído, né, se valesse um mínimo. Mas, por outro lado, há sim uma espécie não sei, de potência, inclusive verbal, nova no ar, em relação a muitos temas. É um pouco, talvez, como na arte, né? Quer dizer, qual é a obra-prima do Brasil? Essa questão agora está muito assim de novo. Qual foi o grande romance? Saiu, não saiu? Agora, há um monte de coisa nova acontecendo. Para quem cresceu, por exemplo, com a canção, como eu cresci nos 80 e tal, até mudou tudo. E tem coisa muito boa, né? Então, eu pesquisei agora um pouco, a gente queria fazer uma Antígona nessa sequência, não sei se vai dar, mas pesquisei um pouco a coisa do funk, eu achei umas artistas incríveis. Por exemplo, uma chamada Ventura Profana, que é uma espécie assim de... uma coisa meio evangélica, totalmente diabólica, assim, mas uma coisa verbal muito rica, muito... Então, às vezes eu sinto também que a gente está pisando num monte de coisa, pedindo nome, pedindo... Eu, às vezes, sinto, Lena, que tem uma deficiência crítica maior do que artística, sabe? Eu quero dizer o seguinte, uma deficiência de recepção muito grande. Essa tarefa de receber, de organizar, de isso sim, isso não, esse tipo de jogo me parece mais pobre hoje do que foi. Como se essa avalanche de coisas incompletas deixasse todo mundo meio confuso, mas é assim que a coisa está se fazendo mesmo, né? A próprio fato dos intermediários terem tomado o poder, os intermediários, assim, os curadores, por exemplo, né? Quando eu comecei não tinha curador, era um cara lá, organizava a Bienal, chamava os caras, curador. Os editores, né, são super valorosos. Os técnicos de futebol é uma coisa inacreditável, né? O assunto do futebol é o técnico, né? Tudo bem, tem o mestre, mas assim é o técnico, né? O cara mudou o clube, né? Antigamente o técnico, sei lá, daqui a pouco os garçons vão tomar o poder, vão comer a comida da gente, vão dar opiniões incríveis sobre aquilo que está chegando para nós e nós vamos ficar lá ouvindo o cara falar, né? Então, isso tudo, eu acho que as instituições se misturaram, astuciosamente ou não, elas se misturaram duchampianamente a própria vida da arte, né? O fóssil institucional e o bicho vivo, que é a arte, eles meio se copularam. O jogo está em outro lugar, mas eu acho que há muita coisa nova vindo, Lena, e que a gente tem muita dificuldade de receber, entendeu? Eu fui ver aquele Gota d'Água Negra, né? Eu não gostei da peça, mas foi uma experiência ver aquilo linda. Então foi uma coisa meio difícil para mim, porque eu já não gosto da peça, né? A peça escrita lá pelo Chico e pelo Paulo Ponte, se não me engano, né? Aí eu achei a coisa legal, os atores estavam bem, mas a experiência de ver aquilo com aquele público e os atores entusiasmados, foi um negócio assim forte também. Então, alguma coisa aconteceu dentro de mim que eu não sei bem, entendeu? Eu não sei bem atribuir a isso ou aquilo. É diferente quando a gente ia ver um Beckett e gostava. Claro, eu sei mais esse jogo, mas tem outros jogos se dando. Então, não sei. Eu acho que deu uma revoada que a gente precisa tecer, precisa botar em comunicação, precisa botar em estado de jogo, entendeu? Precisa trazer para o campo, eu acho. E acho que cada um que a gente traz para o campo rende loucamente. É impressionante. Tipo assim, a gente vai escolher ator hoje, você escolhe assim, não, mas não vamos escolher os meus, a gente tenta escolher atores de outros lugares da cidade. Isso tem um lado... é injusto, mas, por outro lado, é incrível a riqueza disso. Como às vezes você pega gente ruim, mas às vezes você também pega umas coisas diferentes. Então, eu não sei, eu acho que a gente vive uma das experiências mais violentas e traumáticas. Eu acho que é a experiência mais violenta e traumática que eu vivi, no sentido mais político, né, externo,
mas longe, assim. Eu não peguei a ditadura nos anos 60, eu tinha 9 anos, né, assim. Em 70 já estava melhor, eu era adolescente, então eu não sei falar, né? Talvez uma pessoa com 15 anos a mais que eu divirja, mas me parece uma coisa mais barra pesada do que foi, apesar de a pessoa não ser presa e torturada porque escreveu não sei o quê, mas eu acho que é um negócio de uma dizimação, não apenas no incêndio, mas na Casa Rui Barbosa, Fundação Palmares, é um negócio intolerável. Parece que vai sobrar o que não tiver escala para eles verem, né? O que for pequenininho demais, eles vão deixar porque eles não vão enxergar. O que enxergar, eles atacam. Agora, disso, eu acho também que deu uma revoada de gente nova no palco, que também eu acho que não é pouca coisa, sabe? Acho que merece conexão. Marina? Oi. Boa noite, Nuno. Boa noite. Eu não sei, eu acho que quem fica por último, né? Hoje foi a minha vez, eu acho que as minhas perguntas, meus comentários foram todos, você já fez, as pessoas já fizeram, mas assim, talvez assim, eu acho que você terminou respondendo para a Lena numa chave interessante do que a arte traz né, de potencialidade, de possibilidade de ruptura e de mudança, de coisas belas. A minha pergunta era mais dark, assim, porque eu estava tentando pensar na potência assim das suas imagens, né? Como você pensa aí do teu próprio trabalho, assim. E o que eu ia comentar na minha pergunta era justamente essa imagem do Anão 100 anos, que eu, depois que li aquele seu texto, fiquei com aquilo na cabeça e nunca mais consegui pensar no Bolsonaro, se não por essa imagem do Anão 100 anos. Viralizei isso, espalhei para todos os amigos, só falava nisso, só pensava nisso. E logo depois ele veio ali, apareceu, né? Agora, recentemente, com essa cirurgia de desobstrução intestinal, enfim, você já falou muito da merda, eu ia por esse lado da escatologia. Mas a outra questão era justamente como pensar sobre arte e política, né? Que eu acho que você também já falou sobre isso, as muitas maneiras que eu acho que são não óbvias de pensar em arte política. Os seus comentários sobre as estátuas e os monumentos, como essas coisas tomam vida e como isso acontece. Naquele texto que você fala sobre o Anão 100 anos, você fala também sobre a questão do cinema marginal, né? E como, de alguma maneira, talvez tenha sido a melhor expressão formal de reação à violência, né? Tipo assim, enfim, a questão da estética do lixo, a questão da fragmentação, da edição e tal. Então, queria te perguntar, também nesse texto que o Arthur mencionou, o texto da Piauí, você comenta, por exemplo, o som ao redor, você comenta o boi neon. Acho que a minha pergunta tinha a ver, assim, você comenta nesse texto da Folha, né, que a gente está vivendo um extremo de violência tão absurdo que é impossível representar e dar forma à barbárie, ao apocalipse, e você fala dos abutres, né? A violência e os abutres. Então, acho que, enfim, te ouvir um pouco mais sobre essas questões de como dar forma a isso que a gente está vivendo agora, né? Essa situação de violência a qual a gente chegou no Brasil, como você disse, pela tua experiência particular, que se reflete na tua obra, né, não vivida antes. E se eu pudesse emendar uma pergunta nisso, eu acho que assim, você também é um excelente intérprete do Brasil, né? Então, tipo, as suas análises não só da arte, como da cultura, enfim, Machado de Assis, João Gilberto, o Drummond, você é um intérprete também assim do Brasil. Mas como você vê a tua arte, e naquele mesmo texto da Piauí, eu acho, você reclama que a tua arte não descolou ou decolou internacionalmente como poderia, ou seja, você se vê falando com o Brasil, e como é que você, como intérprete do Brasil, e como as suas figuras que são referências nessa obra, o samba, o futebol, você também tem textos incríveis sobre futebol, mas como você se vê, né, a tua arte em relação às coisas que estão acontecendo no mundo agora. Só um exemplo, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem muita gente falando muito do seu trabalho, nos departamentos de literatura e estudos culturais, e a partir de questões da materialidade, de uma nova atenção às matérias, de questões assim, de repensar a questão do que é o humano. Então tem muita gente falando do teu trabalho literário e do teu trabalho artístico aqui. Mas então um pouco isso, como é que você vê o seu trabalho assim para além
de depois de responder essa parte dos abutres, assim, da violência, é o teu trabalho no mundo e como o mundo vê o teu trabalho. Eu tenho muito gosto pelo cinema marginal, apesar de não é que eu conheça bem, mas assim, claro que eu adoro o cinema novo, mas tem que ter uma empáfia, alguma coisa assim. Se Deus e o Diabo for o cinema novo, eu não vejo empáfia nenhuma. Eu acho aquilo uma obra perfeita, um negócio assim, um menino de 24 anos, mas o Terra em Transe, aqueles poemas subnerudiano, tem um negócio ali, né? E eu, quando entro no cinema marginal, eu fico num lugar, claro, menos organizado, tá, mas muito... eu acho aquilo muito verdadeiro, muito sem esse peso da retórica e tal. E eu acho que é um pouco porque o projeto morreu, o projeto político, aquilo está tudo embrulhado e tem assim um aqui agora muito muito forte, assim, sabe, que me atrai muito. Parece que o filme é um acontecimento, não é bem uma obra, ele aconteceu assim, né? Eu fiz um troço lá no Sul agora há um ano, que foi passar uma ideia parecida com aquela da 24 Horas Globo. A gente passou o Copacabana Mon Amour num cinema. Sobre as cadeiras de metade do cinema, a gente fez um palco, pusemos uma cozinha, banheiro, cama e tal, e chamamos a Helena Inês para ficar 24 horas contracenando com o filme dela. Né? Eu tinha chamado o Wagner Moura, porque eu achei que essa coisa meio fascistoide lá do Tropa, e ele, um cara de esquerda, hoje, lançando Marighella, daria um acerto de contas. Ele topou, mas depois ele não quis. Aí eu chamei a Renata Sorrah, que eu pensei em fazer com o Matou a Família e foi ao cinema, mas aí ela não quis, um pouco porque ela era jovem, foi super assim, interessante, mas também não... Aí, claro que a Helena Inês, que é aquela deusa da contracultura, foi lá, não tem problema nenhum, dormiu 8 horas em cena, fiquei até preocupado, fiquei lá acordado, né? Ela dormiu ali, sem problema nenhum, aquele negócio acontecendo, o público entrava e saía, mas me chamou a atenção essa coisa desse acontecimento. Eu vi, o filme tem pouco menos de 2 horas, eu devo ter visto 25 ou 26 vezes, né? E aquilo, de fato, o agora do ato de filmar é meio o tempo que você recebe do filme. Parece que ele é muito raso, num certo sentido, e isso acho que ele pega um negócio interessante que me parece a morte do Glauber, né? A morte do que ele quis lá com os 2 grandes filmes, e que depois ele, inclusive, mudou inteiramente, mas essa coisa de ter um futuro, uma elaboração nesse sentido, né? E eu acho que a violência, que é quase irrepresentável, ela nesse tempo mais do agora, mais imediato, que o cinema novo tem, ele pega, que o cinema marginal tem, perdão, ele pega mais isso, né? A violência é ela mesma, né? Ela toma o lugar daquilo, não tem como falar dela é se distanciar dela, né? Quer dizer, o ato violento, ele se encerra nele um pouco, né? É difícil atribuir significado a isso. É claro que você pode chegar, o nazismo foi violento e atribui, mas aí você, de fato, está, inclusive, se distanciando disso, né? Eu uma vez vi um cara socar uma outra pessoa na rua, assim, o cara caiu, eu senti isso, eu senti que eu não tinha, era afásico, eu não conseguia acessar aquilo, embora eu nunca tenha esquecido aquilo, sabe? Mas é um negócio assim... E eu acho que a gente está vivendo, de alguma forma, a violência mesma, posta no lugar discursivo da política. E ela, como ela é o que ela é. O Bolsonaro é só o que ele é. Nesse sentido, a Hannah Arendt tem alguma razão, ele é só esse imbecil, né? E é difícil falar desse imbecil porque ele se cumpre. Ele se cumpre em cada imbecilidade que ele fala. É difícil acessar isso. De fato, é difícil saber o que é, como é que é difícil saber o que ele é. É mais fácil perguntar como que a gente fez isso. Isso sim, isso dá para falar horas. Como é que nós pudemos
cometer uma barbaridade dessa? Que é uma pergunta que eu vi outro dia, até uma menina no Serginho Grossman fazendo, adorei. Como que nós fizemos uma coisa dessa? Agora, o que é aquilo? Eu tenho dificuldade, sabe? Porque ele me parece que ele é a violência, a morte, a semi-morte, o desejo disso, a falta de significado que o outro tenha para ele, eu não sei, tem uma travação aí. Lá fora, eu não tenho muito contato, eu fiz quase tudo que fiz aqui, quase tudo. Eu vou passar pela primeira vez na vida um período maior fora daqui. A Lena até me ajudou muito numa coisa chamada ICO, que é um negócio lá em Berlim, vai ser muito legal, vou ter 10 meses lá. O Brasil tem um pouco isso para todos nós, não tem? Uma coisa assim muito atraente e, ao mesmo tempo, muito consumidora de nós mesmos, né? Eu acho que aqui você se sente muito solicitado, eu me sinto muito solicitado, e com o horizonte do meu possível muito largo, e muita gente generosa querendo fazer. E uma vez que fez, aí não é mais nada, né? Quer dizer, uma vez que a gente faz a obra, que a gente consegue, aí parece que ela, bom, virou vamos faz parte da nossa violência essa espécie de eterno presente que não cria resistência, né? Eu sinto uma generosidade enorme me cercando para eu fazer, e uma vez feita, uma força de esquecimento, assim, eu sempre brinco que a vernissagem, eu já escrevi isso em algum lugar, que a vernissagem é o velório, né? E servem aquele vinho branco quente, típico de uma coisa assim, com a morte, né? Que você bebe uma bebida ruim, sei lá, porque já está morto, você está velando, inaugurou, matou, né? Aí você passa aqueles 30 dias mais infelizes da sua vida, onde nada acontece, aquilo tal, aí vai uma pessoa, você tem uma conversa legal, e aí vem outra coisa, você se anima, e aí as forças todas se movem, nem que seja a última coisa que eu vá fazer na vida, eu vou botar fogo nesse porra desse borba-gato. E aí você põe fogo e, pum, a coisa morre, né? É uma coisa curiosa, assim, por isso que cai para dentro, eu acho, entendeu? Porque não consegue enganchar, né? Não consegue tensionar a coisa lá fora. E eu fiquei, basicamente, aqui, eu não tenho... Olha, galeria lá fora, eu não tenho. Bati na trave muitas vezes, mas nunca tive uma coisa forte, assim. Fiz algumas exposições, uma vez cada 3 anos, uma coisa mais legal, assim, com algum dinheiro, mas eu acho que, essencialmente, eu vivi daqui. Fico até feliz de você dizer que alguém me lê aí, porque, para mim, isso é novo. Eu acho que eu sou mais daqui mesmo. Marcelo, você estava com a mão levantada, eu não vi. Passo para você. Oi? Não, era só um comentário depois, mas se estiver já terminando, fica por isso mesmo, não precisa não. Acho que cabe o comentário, mas a gente pode... Não, eu estava pensando na fala anterior do Nuno, e que também é a experiência da minha geração, né? Quer dizer, como é traumático, e eu também tenho 62 anos, e uma coisa que me interessou, você falou várias vezes de infância e de família, e que você ter levado os seus familiares para verem o 111 e tal, e um pouco a sensação que a gente tem, que é de acordar e o país está estranho, e o país não é mais aquele que a gente conhecia, se não tem a ver um pouco com o fato de que não é exatamente que o país está estranho, mas é que a nossa classe já não parece mais com o que ela era. Quer dizer, nós somos de uma classe em que, de repente, a estranheza está que, de repente, você vê o seu irmão, o seu primo, dizendo coisas que você não imaginava que eles diziam, né?
E a gente começou a perder, eu tenho a impressão, e isso é uma coisa que tem a ver com aquela história do mesmo, que nós já não somos mais nós, no sentido que a gente podia falar nós entre nós que tem um tucano, tem um petista, tem um primo, tem um cara que está no mercado financeiro, nós somos nós. E esse nós, a gente não... nós agora somos nós 9 aqui, somos mais umas poucas pessoas que ficam contando nos dedos. E realmente a sensação que você tem, que você me passou, e que eu acho que é isso que a gente está vendo, é que o personagem principal agora realmente é outro. Quer dizer, os personagens principais são mesmo esses movimentos negros, a periferia, o funk, ou seja lá o que for. De alguma medida, essa nossa burguesia mais que fez, digamos, a democratização, ou que fez a bossa nova, sei lá o quê, é o canto de cisne mesmo, quer dizer, o último, o canto de cisne é o Bolsonaro, quer dizer, no fundo, saíram todas as crisálidas e a coisa que sobrou é o Bolsonaro disso. Daí essa sensação de estranhamento e, de certo modo, de que não é mais o mesmo nesse sentido. O único lugar em que o mesmo permanece, e é o que segura tudo, é o Paulo Guedes, porque o Paulo Guedes é o mesmo. E esse a nossa burguesia, nossos parentes, a Folha ainda se segura no Paulo Guedes. E o resto já ficou estranho. E o Paulo Guedes ainda também a versão piorada, porque o Pedro Malan não dizia as coisas que o Paulo Guedes fala sobre empregada. Tal. Mas, de alguma forma, é isso. Sim, eu concordo com você, embora, quer dizer, o Paulo Guedes eu sinto já como uma espécie de Bolsonaro com a bunda limpa, né? Digamos assim, com uma coisa mais... Mas eu acho aquilo também de uma violência, num ministro da Economia, também uma violência nova, né? Uma coisa assim... exala, né? Esses caras você põe para falar 3 minutos, é impressionante, né? Não há... 3 minutos vem, você não sabe por onde começar. Agora, o que eu acho é que as crisálidas que você falou, né? Enfim, a gente está em algum lugar, né? Quer dizer, a gente como classe. Quer dizer, a gente não está dentro de casa, a gente está no mundo, né? Esse mundo existe para nós. E nesse sentido é que eu acho que há uma tarefa meio assim, meio ao rés do chão, de reconstrução, de conexão, de retomar contatos. É isso que hoje me anima em coisas coletivas, que às vezes também são muito duras e tal. Tem grandes nãos hoje, né? Grandes nãos que vêm de experiências diferentes e tal. Mas, por outro lado, quando conecta, me dá a sensação um pouco de que dá ainda, que eu não vou precisar envelhecer fechado na minha casa, lendo algo que eu gosto e tentando escrever um texto bonito, que ainda dá, que eu ainda estou no mundo. A coisa da família que você falou, eu não disse levar a minha família, eu disse levar a família dos mortos. A gente, mas digamos, eu levei, não foram muitas, 3, 4, 5, que a gente tinha um nome, a gente ligou, fizemos essa coisa, foi super legal. As pessoas foram lá e eu acho que hoje esse jogo, mesmo de você falar pelo outro, é muito complicado, está muito povoado, muito cheio de coisa. Mas eu não quero me atemorizar com isso, entendeu? Eu queria poder. Assim, eu acho que aqueles urubus que eu pus, para quem acha que não dá, que não dá para... Tinha um curador indiano que ele foi super amável comigo lá na hora. Ele falou, olha, para mim não dá.
Eu acho que a gente aqui igual a eles podem estar num zoológico ou não, mas eles estão aqui, isso para mim não dá. Eu acho que o cara foi legal. Mas, assim, o que eu senti pondo aqueles bichos lá é que eles estavam de costas para o meu trabalho e de costas para o público, que eles criavam uma espécie de momento interior lá deles que era incrivelmente forte. Quer dizer, eu acho que eu fiz algo a favor, né? Agora, você pode dizer, pô, mas se você tivesse soltado, aí também não sei se iam viver. Eles são bichos que nasceram em zoológicos, devem estar agora numa jaula, eu fiz a conta, era 32 vezes menor do que aquele espaço que eles tinham lá na Bienal. Mas eu uma vez estava lá, tinha um negócio assim, Nuno Ramos é cruel, um negócio assim, totalmente doido, e eu andei lá pelo andar de cima para dar uma olhada. E aí eu vi os bichos assim voando, eles pareciam muito donos deles mesmos. E eu acho que tem algo assim em algum lugar, esses discursos donos de si mesmos, que a gente precisa entender, acessar e fazer a tarefa de levantar para eles cortarem e a gente pegar. Enfim, tem alguma coisa aí para a gente voltar para o mundo, né? Nesse sentido de não achar que a vida terminou um pouco, que pode ser um certo perigo de hoje, né? Você achar, meu, como é que eu vim parar nesse lugar? Não tenho nada com ninguém aqui dentro. Quer dizer, não é verdade. Tem muita coisa se fazendo, muita coisa se construindo, né? Sei lá. Arthur, você queria fazer alguma última pergunta que a gente conclui? A gente estava conversando se dava tempo, né, se cabia a pergunta, porque é uma mudança um pouco radical de caminho, mas eu estava conversando com a Marcela um pouco antes e, assim, tem textos seus, né, sobre futebol, e um texto sobre o Santos, que é super interessante, sobre a seleção, e a década passada foi tremenda, né, para o futebol brasileiro, foi uma crise horrorosa, assim, e acho que a gente fica pensando quanto que tudo isso que a gente conversou não se reflete na seleção e na relação do brasileiro com o futebol, que é uma coisa tão forte para a gente, mas parece também que houve um processo de desidentificação, vamos dizer assim, né, com a seleção. E as pessoas que você fala hoje, elas estão muito interessadas assim no Neymar, na vida particular dele. Então, parece que é aquela coisa, né, da Copa, da seleção, de juntar as pessoas para assistir um jogo e vibrar. Isso tudo parece uma coisa estranha hoje, né? Não sei. Então, acho que é mais essa pergunta assim, como é que você percebe essa crise brasileira se refletindo num símbolo que é tão forte, né, pro país, assim, do jeito que a gente lida com o próprio fenômeno do futebol e da nossa seleção. Eu acho que tudo aí depende muito da qualidade dos jogadores, né? Como os jogadores hoje saem daqui aos 17, 18 anos, fazem uma temporada e saem, né? É difícil que o nosso futebol, de fato, é outro esporte, né? Quando você assiste a Champions e assiste um jogo São Paulo e Santos, realmente há uma diferença técnica sem fim, né? Claro que a seleção menos, porque os caras jogam lá e tal. Mas eu sempre... Então, acho que há um processo de afastamento mesmo, porque a vida de clube vai ficando muito pobre, não dá tempo do cara criar. Você imagina o Messi, jogou a vida inteira no Barcelona, imagina o que seria o Neymar jogando no Santos, quer dizer, isso devolveria uma potência de identificação geográfica, urbana, de cor, de jeito de ser, tal, que não seria essa coisa meio só a internet que o Neymar não como jogador, mas como pessoa, né? Uma coisa muito... Onde é que ele mora, onde é que ele está, a que ele pertence, né? Quer dizer, isso não dá tempo de formar mais nada aqui, né? A não ser jogadores, às vezes, que não são bons, mas sem ser tanto, e que ficam mais tempo aqui, que é uma categoria legal, assim, o Dudu do Palmeiras, sei lá, ficou 8 anos, é bom, né? Mas não é bom bastante para alguém querer, né? Então, aí o cara acaba tendo tempo de ter uma vida de clube, como tinha antes e tal.
Mas eu acho que a coisa do futebol, Arthur, é que ele é um esporte de pontuação insuficiente. Quer dizer, talvez seja dos poucos esportes, e me parece o caso mais extremo, assim, onde o ponto realmente não conta o que rolou no jogo, né? Quer dizer, é um jogo onde um 0-0 pode merecer horas de conversa, né? E como o significado que o jogo produz e a pontuação, eles são assimétricos, cria uma potência de semiótica assim, sem fim, né? Você enxerga tudo, porque o ponto não dá conta. É o anti-basquete, porque o basquete, o ponto é o ponto, né? Você não vai falar de jogada de basquete. O futebol tem essa coisa da jogada, né? A jogada é muito estranho, porque é uma espécie de particípio, sei lá, o que é isso? Jogada do jogo, o que é isso, né? O jogo, em geral, você fez o ponto, você errou e não fez, né? O futebol é o contrário. Então, o campo é grande demais, joga com o pé, não pode a mão, tem um cara que pode pegar com a mão, é tudo errado, né? Agora, digamos assim, que tinha duas escolas muito fortes, né? Brasil, Argentina de um lado, onde esse troço era do jogo, né? A potência do Pelé, sei lá, claro que é no gol, ele fez mais gol que todos, mas é uma espécie de onda dionisíaca em direção ao gol, aquilo vai embrulhando, bate na canela, volta, pá, gol, né? Não é bem o Beckenbauer, que é um jogador que tenta minorar, eu acho, a diferença entre a jogada e o gol, entre o significado, as possibilidades do jogo e o tento, né? Então, eu acho que a Alemanha teria mais esse jeito de aproximar o jogo do placar e nós de lidar com isso de uma forma inventiva. E o Garrincha, embora seja injusto dizer isso dele, mas um lado dele era um pouco isso, né? O cara meio ineficaz, embora ele fosse eficaz também, aquela jogada que não sei quem é que dizia, que todo mundo sabia que ia sair pela direita, saía pela... Enfim, ele tinha ambos os lados, mas eu tenho a impressão que esse jeito nosso de embrulhar o jogo e o significado, o placar, e de gostar dessa deficiência de mensuração que o jogo tem, ele entrou em declínio mesmo, né? Aí virou uns dribles, aquela besta daquele Galvão Bueno, não sei porque eu tenho um ódio do Galvão Bueno, assim, aliás, antes do Bolsonaro, foi o cara que eu mais odiei na vida. Ele dizendo, pedala, Robinho, né? Parecia um hamster, assim, pedala, já era isso, quer dizer, que pedala, o Robinho também não era isso tudo, era uma compreensão errada do que no Garrincha, sim, né? Era uma potência de drible, de construção, de surpresa, enfim, uma coisa... Então, eu acho que são várias coisas. O nosso futebol ainda produz muito jogador bom, mas os caras saem muito cedo, não criam um negócio aqui dentro. A seleção não consegue criar um parâmetro próprio, porque a cultura nossa também não oferece. Os caras vêm de lá, são quase jogadores europeus. O Tite está tentando ser um técnico europeu. E essa forma de ver o jogo, que eu achava muito rica, que era alguma coisa para além do placar, que sobrevivia nas conversas e tudo, eu acho que isso entrou muito em crise. Mesmo um jogador como o Messi, que eu acho que é o maior jogador que eu vi jogar, eu acho que ele tem uma exatidão para quem está, digamos assim, no ponto mais alto da invenção, que é o Messi, né? É um inventor que não erra quase, que tem algo estranho ali, é muito exato, é meio repetitivo, vem pela esquerda, ele vai tirar, ele dribla mais um, né? Aquele chute em curva, quer dizer, você tem uma certa padronização da invenção num gênio completo como é o Messi, que é nova, quer dizer, todo jogo hoje tenta minorar o acaso, a marcação lá no alto, quer dizer, tudo tentando diminuir essa diferença entre o que o jogo produz e o que o jogo conta. Então, eu acho que o nosso jeito de ver o jogo está entrando em declínio também. Então, são duas coisas. O fato de que os caras não jogam aqui, jogam lá, e o fato de que a nossa cultura meio inconsciente de projetar muita coisa no futebol está ficando um pouco cerceada, assim, pelo jogo mesmo.
eu acho que está encolhendo. Bom, acho que a gente pode terminar, não foram 2 horas. Nossa, foram A 2 gente vai horas, deixar... né? Foi ótima conversa. A gente vai deixar Obrigado. esse material disponível depois no site, eu te mostro antes. Mas, Nuno, muitíssimo obrigada. Bom, como sempre, é um prazer te ouvir e te acompanhar, né, de certa forma, e dá uma vontade de que você continue indignado, insatisfeito, porque isso te motiva a produzir mais e mais, e é um prazer enorme te acompanhar e reconhecer você nesse caldo cultural brasileiro, fazendo parte dessa, vivos todos dessa mesma geração sua. Muito obrigado. Nuno, muito obrigada, então. A gente fica em contato. E a revista está aí, sempre aberta. Obrigado. Para você. Obrigado a todos, adorei a conversa. Muito, muito, muito obrigado, viu? De verdade. Obrigado mesmo. Genial, genial, muito legal. Valeu, Nuno. Até já, gente. Tchau, Até. Um abraço, Nuno. Boa noite. Boa noite. Obrigado, boa noite.